Essa história não é minha, é a história de uma seguidora. Escuta só que lá vem bomba. Ontem, fez 3 dias que meu marido morreu. E eu fui cuidar do meu cabelo. Eu fui pintar minha unha. E no dia que ele faleceu, eu não fui no enterro, não fui no velório. E tô de boa. Deixa ele descansar em paz, né? E a família dele tá toda desesperada, falando mal de mim. Falando que eu sou uma má esposa, que eu não tô nem aí com a morte do meu marido. Enfim, falaram um monte. Só que ninguém fala o que aconteceu comigo, o que ele fez pra mim, pra eu agir desta maneira. Porque agora eu vou começar a viver. Agora eu vou poder cuidar do meu filho. Porque eu tenho um filho pequenininho, um bebê, que tem câncer. Ele nasceu com câncer. E só quem convive e tem essa doença na família ou em si próprio sabe o quanto é difícil, né? O tratamento. E meu marido, ele era... ele trabalhava com um carro, né? Mecânico, ele ganhava muito bem todos os dias. E quando eu falava para ele me dar dinheiro para fazer o tratamento do nosso filho, ele falava assim: eu não vou ficar gastando dinheiro com uma criança que daqui a pouco já vai. Deus já vai chamar, não presta para nada. Assim ele falava do meu filho. E eu sofria, e eu chorava, e eu me descabelava. E eu ficava muito mal, doente. Eu queria cuidar do meu filho, eu precisava pagar uma cirurgia para ele melhorar. E ele falava que ele ia comprar um carro, né? Eu falava assim: não vou gastar dinheiro à toa, uma coisa que não presta para nada. Aí eu falava: como que você pode falar isso do seu filho? Você não tem coração? Mas nasceu sem prestar para nada, para que a gente vai ficar cuidando? Essa doença não tem cura. Então Deus vai levar mesmo, não tem mais jeito, eu não vou ficar gastando meu dinheiro com uma criança que eu sei que daqui a pouco já vai. E assim, gente, eu vivi com ele todos esses anos. Ele me maltratava meu filho, não cuidava, me traía. Enquanto eu estava cuidando do meu filho, ele estava lá me traindo, saindo, badalando. E aí ele falou que não ia gastar dinheiro com a cirurgia do meu filho, porque ele ia comprar um carro para ele. E ele comprou uma Hilux. E aí sabe o que aconteceu? No terceiro dia que ele estava com esse carro, ele sofreu um acidente na rodovia. Capotou o carro, acabou com o carro, bateu a cabeça, fez uma cirurgia e ele não aguentou. E aí eu pergunto para você, o que você faria no meu lugar? Se você tivesse um filho assim, com o problema que tem o meu, como ele era comigo, um homem que traía, um homem que não me ajudava, um homem que só queria que eu trabalhasse, não me dava dinheiro para nada, não ajudava em nada, só queria badalar, trabalhar nos carros dele. E aí, depois de 3 dias que ele fala um negócio desse, compra o carro zero, acontece um negócio desse dele sofrer acidente e não resistiu. E eu, desde que ele estava internado, fez a cirurgia, eu nunca fui visitar ele, porque não é porque ele ficou doente, porque ele estava operado, que ele virou santo. E depois que ele faleceu, também não virou santo, né? Então para que eu ia lá no velório? Porque agora que eu vou começar a desfrutar das coisas que ele deveria ter me dado em vida. Então agora eu vou começar a gastar todo o dinheiro dele no tratamento do meu filho, gastar todo o dinheiro dele comigo e viver. E eu trouxe essa história, eu sei que de repente você pode me criticar, mas por que eu fiquei tão fria assim, né? Por que eu fiquei tão gelada assim? Aí você tira a sua conclusão, você pode deixar o que você acha, mas isso é o que eu fiz e o que eu acho certo. Essa é a minha história até hoje, e agora eu vou viver. Essa não é a minha história, é a história de uma seguidora, e se você quiser deixar aí a sua opinião, você deixa. É uma história rápida, porém muito forte e impactante, e eu quis trazer para vocês, né? Então, pense bem o que você vai falar, cuidado com as palavras, para não ferir, para não julgar, tá bom? Mas tá aí, aberto para vocês. Se você quiser mandar sua história para mim, pode mandar pelo e-mail ou por aqui mesmo, e aqui a sua história vira novela. Que Deus te abençoe, um beijo no coração. Começa a me seguir se não me segue ainda.